A busca pelas raízes históricas da fé cristã. A figura de Jesus de Nazaré continua sendo um ponto crucial na história da humanidade. A vida dele e o que ele ensinou, lá por 2000 anos atrás, numa região que nem era tão importante assim do Império Romano, se espalharam por todos os séculos, influenciando como as civilizações se desenvolveram, inspirando artistas e pensadores, e sendo a base da fé de bilhões de pessoas no mundo todo. Pensando nisso, com um impacto tão grande, é natural e importante a gente se perguntar sobre a pessoa por trás de tudo isso. Quem foi Jesus de Nazaré? Olhando só para os fatos históricos? Essa pergunta fundamental é o que deu origem a um estudo acadêmico chamado Estudo sobre o Jesus Histórico. Basicamente, e essa é a ideia central dessa área de pesquisa, a busca pelo Jesus histórico é tentar descobrir, o máximo que a gente conseguir, como foi a vida e o que Jesus de Nazaré ensinou, usando métodos rigorosos de investigação histórica e analisando os textos com cuidado. Essa busca tenta traçar um perfil do Jesus, que andou pelas estradas da Galileia e da Judéia no século I d.C., separando ele, pelo menos na forma de estudar, daquilo que às vezes chamam de Cristo da fé. Esse último termo se refere a Jesus como ele é apresentado na teologia completa dos evangelhos que a gente conhece, nas cartas de Paulo e como foi se desenvolvendo ao longo da tradição e dos cultos cristãos, o Cristo que é reconhecido como Senhor, Salvador, Filho de Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. Essa área de estudo começou lá no Iluminismo na Europa, naquela época em que a razão e o método histórico começaram a ser usados de forma organizada em tudo quanto era área do conhecimento, inclusive nos textos sagrados. Pessoas como Hermann Samuel Heimarus, apesar de seus escritos terem sido publicados depois que ele morreu, e mais tarde David Friedrich Strauss, começaram a questionar a relação entre o que os evangelhos contam e os fatos históricos mesmo. O objetivo, para muitos desses primeiros estudiosos e os que vieram depois, como os que defendiam a primeira busca, era tirar o Jesus real de cima de todas as interpretações teológicas, que eles achavam que eram acréscimos ou mitologia que a Igreja Antiga tinha colocado. Então, o trabalho principal de quem estuda o Jesus histórico é analisar com cuidado as fontes que a gente tem. Os evangelhos que a gente conhece bem, Mateus, Marcos, Lucas e João, são sem dúvida as fontes mais completas e com mais detalhes. Só que o historiador tem que olhar para eles sabendo que eles são diferentes. Não são biografias, como a gente tem hoje, nem só um registro de fatos, mas sim relatos teológicos, o querigma, que querem anunciar quem é Jesus Cristo e o que ele significa para gerar fé. Isso não quer dizer que eles não tenham valor histórico, como Lucas argumentaria no começo do evangelho dele. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Onde ele diz que queria escrever uma história organizada baseada em quem viu as coisas acontecerem e em pesquisas cuidadosas. Mesmo assim, é preciso usar ferramentas de análise, como a crítica da fonte, vendo como os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas se relacionam, a crítica da forma, identificando os tipos de textos menores, como parábolas, profecias, relatos de milagres, e a crítica da redação, entendendo o que cada evangelista queria mostrar ao escolher, organizar e mudar o material, para tentar descobrir as partes mais antigas da história e o que provavelmente aconteceu mesmo com Jesus. Além dos evangelhos que a gente conhece, o historiador também olha para outras fontes, as cartas de Paulo. Mesmo não contando a vida de Jesus, elas são testemunhos muito importantes da fé e de como a Igreja Antiga entendia Cristo e foram escritas antes dos evangelhos serem finalizados. Fontes que não estão na Bíblia. Evangelhos que não foram incluídos na Bíblia, como o Evangelho de Tomé, que podem ter algumas coisas que Jesus realmente disse, mas precisam ser analisados com ainda mais cuidado porque foram escritos mais tarde e sofreram outras influências. Fontes de fora do cristianismo. Pequenas menções em escritos de historiadores romanos, Tácito, Plínio o Jovem, Suetônio, e do historiador judeu Flávio Josefo, que, apesar de serem poucas e às vezes terem partes do texto discutidas, como o Testimonium Flavianum, dão uma confirmação de fora da Bíblia, de que Jesus existiu e de algumas coisas que ele fez e do movimento que ele começou. O contexto da arqueologia e da história. O que os arqueólogos encontraram na Palestina do século I d.C., como a sinagoga de Cafarnaum, o barco de Pedro no mar da Galileia, ou as escavações em Jerusalém, e um conhecimento profundo de como era a sociedade, a política e a religião na Judéia sob o domínio romano são essenciais para colocar Jesus no mundo dele, o tal Sitz Iam Leben. É justamente na relação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé que está um dos pontos mais delicados e discutidos, principalmente para quem é da teologia protestante. Enquanto a separação é útil para o estudo, o historiador, como historiador, trabalha com o que parece historicamente provável e com evidências concretas, não podendo assumir que aconteceram coisas sobrenaturais ou revelações divinas,
Separar os dois de forma radical não tem base na teologia e provavelmente nem na história. Para quem é protestante, que acredita só na Bíblia e na importância de Deus ter se feito homem, a fé cristã não é baseada numa história inventada, mas no Deus que entrou na história na pessoa de Jesus de Nazaré. Que Jesus realmente nasceu, viveu, ensinou, morreu e principalmente ressuscitou com o corpo é fundamental para a fé ser válida. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 17. Por isso, uma busca histórica que já começa negando que os evangelhos possam ter um núcleo histórico verdadeiro sobre um Jesus que fez coisas extraordinárias e disse ter autoridade divina, corre o risco de colocar ideias filosóficas naturalistas nas fontes. Além disso, essa separação pode ser meio artificial. As fontes mais antigas que a gente tem, as cartas de Paulo e os próprios evangelhos, já mostram um Jesus que é mais do que um simples professor de moral ou um profeta. O Cristo da fé não é uma invenção que surgiu depois, sem ligação com o impacto que o Jesus histórico causou nos seus seguidores. Pelo contrário, a fé no Cristo que ressuscitou é o que fez com que as memórias sobre o Jesus terreno fossem guardadas e anunciadas. Então, uma visão protestante equilibrada vai reconhecer a importância dos métodos históricos para entender o contexto e a mensagem de Jesus, limpar a compreensão de possíveis ideias erradas que surgiram depois e fortalecer a base histórica da fé, mas vai resistir a uma explicação muito simplificada que tira de Jesus o significado teológico que já estava presente nas fontes principais. O objetivo não é encontrar um Jesus diferente do Cristo da fé, mas entender mais profundamente o mesmo Jesus Cristo, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, na forma como ele se mostrou na história. Os estudos sobre o Jesus histórico, então, são uma área complexa e fascinante, cheia de desafios de como estudar e de discussões acaloradas, como a gente vê nas várias buscas que aconteceram, desde a crítica de Albert Schweitzer até as formas de estudar de hoje em dia, que criaram muitos retratos diferentes de Jesus. Para quem é teólogo e crente protestante, se envolver com essa área de forma crítica e construtiva é essencial. Isso ajuda a entender melhor o mundo em que Jesus viveu, a valorizar mais a natureza dos evangelhos e a fortalecer a convicção de que a fé cristã não está baseada em lendas, mas num acontecimento que mudou tudo e aconteceu no tempo certo com uma pessoa real, Jesus de Nazaré, que é reconhecido como Cristo e Senhor. As próximas partes vão falar sobre como se estuda isso, as fontes, as discussões e as conclusões mais importantes dessa área, sempre tentando ver o que elas ajudam e o que limitam na compreensão da Bíblia e da fé cristã histórica. Objetivo: determinar o alcance do conhecimento histórico sobre Jesus. O objetivo principal e que define os estudos sobre o Jesus histórico é, basicamente, descobrir o que a gente pode saber sobre Jesus de Nazaré olhando com as ferramentas da investigação histórica. É um esforço organizado para analisar as fontes que a gente tem, avaliar as evidências com cuidado e reconstruir, com a maior probabilidade histórica possível, os pontos principais da vida, o contexto, o que ele fez, o que ele ensinou e o impacto inicial daquele que se tornaria a figura central da fé cristã. Esse objetivo envolve várias partes do que a gente pode conhecer. Dados biográficos fundamentais. Estabelecer, com base em várias fontes diferentes, fatos importantes como a existência real de Jesus, onde ele morava, um judeu da Galileia, quando ele viveu começo do século I d.C., durante o governo de Tibério César e quando Pôncio Pilatos era o governador romano na Judéia, a ligação dele com João Batista, a formação de um grupo de seguidores e a crucificação dele por ordem romana. O essencial dos ensinamentos. Identificar os temas principais e a forma característica como ele ensinava, como anunciar que o reino de Deus estava chegando, o chamado para se arrepender e mudar de vida radicalmente, o uso frequente de parábolas, a forma como ele interpretava a lei de Moisés, principalmente sobre o sábado e a pureza ritual, e a importância que ele dava a amar a Deus e ao próximo, como ele costumava agir. Descrever o que ele fazia normalmente, como viajar e ensinar na Galileia e na Judéia, a fama dele de expulsar demônios e curar pessoas, sem entrar na discussão sobre como interpretar esses atos, as refeições dele com pessoas de diferentes classes sociais, inclusive pessoas marginalizadas, e os conflitos cada vez maiores com as autoridades religiosas judaicas em Jerusalém. Como ele se entendia ou se mostrava. Investigar como Jesus se via ou se apresentava, analisando os títulos que ele usava, como Filho do Homem, Messias, Profeta, Filho de Deus. E as coisas que ele dizia que sugerem que ele tinha uma consciência de autoridade única e uma relação especial com Deus Pai. A natureza do movimento que começou. Entender como era o grupo que ele reuniu e o impacto imediato que a vida e a morte dele tiveram, levando à formação das primeiras comunidades que o reconheciam como Messias e Senhor que ressuscitou. Para alcançar esse objetivo, o historiador usa uma forma específica de estudar. Isso inclui analisar e comparar as fontes, as da Bíblia,
as que não estão na Bíblia, as de fora do cristianismo, aplicando critérios de historicidade que foram desenvolvidos ao longo da história dessa área de estudo. Critérios como o da múltipla confirmação, quando a mesma coisa aparece em fontes independentes, o do constrangimento ou embaraço, quando algo seria inconveniente ou difícil para a igreja antiga ter inventado, o da coerência, quando algo combina com outras coisas que já foram estabelecidas como históricas sobre Jesus, o da descontinuidade, quando algo não parece vir nem do judaísmo da época nem da igreja antiga, e o da plausibilidade histórica, quando algo se encaixa no contexto social, religioso e político da Palestina do século I d.C., são ferramentas essenciais. Só que é importante lembrar que esses critérios trabalham com probabilidades e não com certezas absolutas, e como eles são aplicados é muitas vezes motivo de muita discussão entre os estudiosos. A interpretação das fontes, o que a gente chama de exegese, e a reconstrução do contexto, história e arqueologia, são igualmente fundamentais nesse processo. Se você gostou, segue e compartilha.